Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Hoje, segunda-feira, a pergunta de Leibniz. Bem querido, bem querida, você pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça, continue orando por esse canal. Bem querido, bem querida, estamos estudando justamente a cosmovisão bíblica e já entendemos que a cosmovisão é a visão que nos orienta a interpretar o mundo. Portanto, é interessante estudar hoje um pouco sobre a questão dos fundamentos da nossa fé. Bem, Leibniz, um grande cientista alemão, fez uma pergunta muito interessante. Por que existe algo ao invés do nada? Bem, por que existe as coisas e não existe o vazio? Por que essa pergunta? Leibniz faz essa pergunta justamente porque, para a chamada ciência materialista, as coisas vieram a existir do nada. As coisas vieram a existir sem uma explicação lógica. Elas vieram simplesmente a existir. Elas existem e ponto final. Entretanto, querido, querida, essa explicação parece tão ilógica porque o nada não pode produzir alguma coisa. A não-vida não pode produzir vida. Isso é provado cientificamente. Portanto, querido, querida, a Bíblia, por mais que as pessoas se fechem quando se fala em coisa religiosa, se fechem quando se fala em revelação, ela tem a resposta mais lógica. Existe um ser criador por trás de tudo isso. Um ser inteligente que fez as coisas de forma harmoniosa, fez as coisas de forma lógica, que se equilibram e se harmonizam entre si. Bem querido, bem querida, João capítulo 1, verso de 1 a 4 nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Veja, queridos, esse Verbo é Jesus. João 1,14 nos diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que criou todas as coisas, conforme lá diz em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, descansou no sábado e disse que deveríamos parar porquanto Ele é o Criador e criou todas as coisas em 6 dias. O mesmo Deus que nos chama lá em Apocalipse capítulo 14, verso 7, a adorar o Criador. Este mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. Bem, querido, bem, querida, essa é a única explicação que temos. Essa é a única resposta mais correta, essa é a resposta mais lógica que temos para a pergunta do Leibniz, quando ele diz por que existe algo, por que não existe só o vazio? Justamente porque existe um ser criador, existe um Deus criador que nós obedecemos e buscamos. Portanto, querido, querida, a doutrina da criação é fundamental para a educação cristã. Todas as outras doutrinas não se sustentam se tirarmos a doutrina da criação. Se tirarmos Deus como Criador, então nós não teremos sentido de haver, então, o pecado. Se tirarmos Deus como Criador, não haverá sentido de ter vindo Jesus Cristo a este mundo redimir uma raça que caiu justamente porque pecou lá no princípio da criação. Bem, querido, bem, querida, a volta de Jesus não terá sentido porque Jesus voltaria para este mundo. Não terá sentido o novo céu e a nova terra, uma vez que se este céu não tem um Criador e estamos aqui por acaso, então todas as doutrinas perdem o sentido quando deixamos de crer na criação. Por isso, querido, querida, é importante que a gente entenda que não há como harmonizar criação e evolução. Não há harmonia entre essas coisas. Deus criou. Acreditamos em um ser inteligente por detrás de tudo. Não acreditamos que o mundo veio a existir simplesmente de uma explosão ou de qualquer explicação que não haja um ser inteligente por detrás.
Porque tudo que está organizado no mundo está organizado de forma lógica e inteligente. Vou dar um exemplo para você. Precisamos de respirar e existe então o oxigênio em nossa atmosfera. Precisamos de alimento e existem então vegetais que servem justamente para suprir as necessidades que temos de vitaminas e os sais minerais. Bem querido, bem querida, todas as coisas estão postas dentro de um sistema. O sistema planetário, o sistema solar, eles não podem mudar o seu grau, o seu curso, de forma que a Terra fique mais próxima ou mais distante do Sol, por exemplo, porque isso seria uma catástrofe. Todas as coisas estão organizadas de maneira inteligente e isso nos faz pensar de forma lógica, não com fanatismo religioso, mas de forma lógica, que existe um Deus Criador. E este Deus Criador é o Deus da Bíblia. Bem querido, bem querida, você entendeu a mensagem? Esse é o desejo, reverenciar este ser maravilhoso que é o Deus Criador. Então, ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, que a sua graça, o seu Espírito seja sobre nós e que possamos ter essa resposta. Existe algo além do vazio, porque existe um Criador que criou todas as coisas. Obrigado por essa resposta, em nome de Jesus. Amém.